A nossa vida urbana nos afasta de uma realidade que ainda é muito presente no Brasil, que é a vida caipira na zona rural. Hoje vamos mergulhar nesse universo com a presença do fotógrafo, urbanista e arquiteto Pedro Ribeiro. Então fique com a gente porque nós temos muita história para contar. O Miscelânea está no ar. O nosso convidado de hoje tem muita propriedade para falar sobre esse tema. Afinal, ele é autor do livro Vida Caipira, resultado de um estudo que durou 5 anos e virou tese de doutorado. Durante esse período, ele acompanhou o cotidiano de uma família na cidade de Cunha, por meio de fotos e histórias. Professor Pedro, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade de falar na TV Univap. Sempre muito bem-vinda também. Ah, que bom, o prazer é nosso. Bom, para começar, por que registrar a vida caipira, professor? Em primeiro lugar, eu acho que os caipiras em geral, a nossa sociedade tem uma dívida muito grande com eles. Dá para imaginar o Brasil, os bandeirantes saindo, ganhando esse território e não ficar ninguém para ocupar? Nós seríamos assim, uma pequena faixa costeira. Sim. E são essas pessoas que foram, essa comunidade, essa gente com essa característica caipira que ocupou o espaço pouco a pouco e fez segurar o Brasil do tamanho que ele é hoje. Então temos essa dívida e eles são muito maltratados pela nossa sociedade por conta de um momento posterior à ocupação do Brasil. Certo. Sim. E por que essa família no município de Cunha, como é que foi a escolha pela região de estudo? Bom, o Vale do Paraíba é uma região tradicional, das primeiras regiões de ocupação desse Brasil interior, desse sertão que eu estou falando, né? E Cunha tem uma característica mais marcante ainda, porque ela vivia um isolamento muito grande. Ela funcionou como um entreposto na época do ouro, da Estada Real, e depois ela ficou isolada. Para aquela altitude, o clima de Cunha, com muita geada, o relevo muito movimentado, isso não permitia que ela tivesse, por exemplo, um período cafeeiro, uma cultura cafeeira, como nós tivemos aqui nas regiões mais baixas, né? Sim. Consequentemente a isso, o próprio tipo racial que tem lá, ele é muito arcaico dentro da nossa civilização, né? Porque na medida que não teve café, ele não teve escravatura, Sim. né? Sim. Ele poderia até ter algum escravo que fazia algum serviço doméstico na casa de um comerciante, mas não tem essa presença africana que nós encontramos mais nas outras cidades, no sul de Minas, em outras regiões do Brasil. Certo. E como foi esse período aí de 5 anos acompanhando essa família Monteiro, professor? Nós, Bom, foi de casa, um iremos passar as imagens aí do livro, o pessoal de casa É um pegar. projeto de doutorado, um projeto de tese de doutorado, e eu tinha muito interesse em trabalhar com uma cultura diferente da nossa, que não Legal. tivesse uma marca urbana, uma marca da industrialização, e aí eu teria que buscar, né, evidentemente, uma cultura pré-industrial. E era esse pessoal do Alto Vale que a gente encontra essa cultura. Nós temos muitos espaços no Brasil afora, no interior de São Paulo, sul de Minas, sul de Sim. Mato Grosso, Goiás, norte do Paraná, que têm uma importância dessa cultura caipira. Muito rico, no entanto, né? hoje foram expostos ao café, à cana, à industrialização, à imigração europeia não portuguesa, não ibérica pelo menos, japoneses. Então, existe uma mistura cultural que em Cunha não acontece. Nessa região de Cunha, do Alto Vale, de uma maneira geral, são pessoas que estão ainda vivendo muito próximo do que se vivia no século XVIII. E o senhor pode descrever para a gente o cenário onde vive a família Monteiro? Quem é a família Monteiro? Eu primeiro tinha um projeto, essa família, né, do meu estudo precisava ser uma família completa, Sim. mãe, pai, filhos, homem, mulher, e de preferência com um filho que vivesse fora desse universo, que já tivesse sido, vamos dizer assim, entre aspas, expulso para as cidades do Vale propriamente dito. E demorou para encontrar essa família, e tinha que ser uma família que me aceitasse, né? Eu chegando lá, dizendo que era um trabalho para a faculdade, que não deixava de ser, né?
mas com material fotográfico, com câmera, flash, um monte de coisa que era completamente estranho naquele universo. E eu acho que rapidamente esse pessoal, eu senti no primeiro dia, a partir de que demorou para encontrar a família, mas uma vez que eu encontrei com a dona Dita e na semana seguinte com o seu Maurílio, os filhos, eu me senti assim quase que em casa, fui muito bem recebido por eles. E aí a coisa começou a funcionar mais fácil. Né? E como é que é o espaço onde eles vivem? Eles vivem num sítio, numa grota, perto de um rio. Isso aí é uma descrição quase que padrão. Sim. O riacho, a casinha de pau a pique, hoje não é mais sapé, é com telha, mas enfim. E as plantações locais, o terreiro, onde se cria galinha solto. Não né? tem energia elétrica? Eu queria sem energia elétrica, eu consegui. Não foi fácil, mas o Maurílio tinha uma resistência, ele não queria energia elétrica. E era inventar um gasto a mais para alguém onde a moeda é rara. Né? Eles têm uma vida, vamos dizer assim, pobre, mas tem tudo o que tem as necessidades básicas. Né? Então, e aí eu queria então sem luz elétrica, que era para estar mais próximo daquele caipira arcaico que eu estava procurando. Sim, então a gente vê que a estrutura familiar é bem diferente, muito diferente da vida urbana, né? O senhor acha que é estereótipo isso ou o que é real nesse sentido? O que é estereótipo e o que é real? É quase um estereótipo, né? Também tem uma outra coisa, isso está mudando, né? Quando eu fiz o trabalho, eles não tinham energia elétrica. Hoje eles já têm. Isso causa um impacto muito grande. E energia elétrica, o impacto não é a luz. Né? A televisão também tem? A luz da lamparina, por exemplo. A geladeira. Né? A geladeira muda completamente. Então, aquela comida que tinha que ser feita todo dia, cada refeição, você tem que comer sempre fresco, tem que ir para a horta, colher tudo. De repente você começa a guardar, quiçá, congelar. Então a mulher, a dona da casa, não cozinha mais todo dia, ou pelo menos não precisa cozinhar tudo, né? Sim, claro. Você, sei lá, um porco, você matava, o porco demora para engordar, quando mata o porco, você tem que dividir entre a família, porque não tinha como conservar na banha, né? Então, hoje não, hoje você pega e mata um porco e conserva a carne, você tem a proteína garantida durante meses, né? Isso altera muito o que eu encontrei no livro na época, né? Sim, e o impacto também do acesso à informação, né, professor? Com televisão, com outros meios também, né? Isso vai começar a atingir mais os jovens, né? Porque o pessoal já mais maduro, o próprio rádio de pilha que eles tinham, eles usavam muito pouco, né? Não se ouvia quase rádio. É uma outra cabeça, uma outra maneira de olhar o mundo. Vive-se num outro tempo que não é regido pelo relógio, né? Sim. E, pode perguntar. Falando um pouco dos jovens, né? A gente falou da estrutura familiar. Primeiro eu queria que o senhor falasse assim, do papel da mulher numa família como a que o senhor vivenciou e como que é o jovem lá desse ambiente, esse jovem dessa família, por exemplo, né, que o senhor estudou. Quais são as expectativas dele? A família tem uma estrutura da pequena propriedade, do pequeno sítio, que só dá para manter uma família. Então, se é um casal que tem um casal de filhos, está tudo bem. Porque o filho vai se casar com a filha do compadre, alguma coisa assim, e vai herdar o sítio do compadre no dia que o compadre morrer. E a filha vai casar com o filho do vizinho, uma coisa assim, enfim, se ajusta. Se nasce um terceiro filho, principalmente se for homem, a estrutura do sítio não dá mais para cuidar de mais uma família. Aí essa pessoa é obrigada a sair, ele acaba entrando nos índices do êxodo rural e acaba vindo para uma cidade, como aconteceu com o Roque Cleito, que era o filho mais novo, que saiu de Cunha e veio para a periferia de Aparecida. Para trabalhar em serviços urbanos, abandonou totalmente a vida rural outra realidade, né? Volta para lá raramente. Né? Olha bem. Bom, professor, a gente tem muito para conversar ainda no segundo bloco. Queria convidá-lo para assistir o nosso quadro Dicas de Moda, feita pela aluna Rebeca Chaves. Com você, Rebeca. Olá! Hoje em dia, temos tão pouco tempo e tantas peças que acabamos usando-as sempre da mesma forma, não é mesmo? Mas você sabe de quantas formas diferentes consegue usar somente uma peça? Saber como aproveitar melhor o seu guarda-roupa é um dos principais modos de exercitar o consumo consciente.
No Dicas de Moda de hoje, eu vou ensinar você a como usar uma camisa branca em 3 looks diferentes. Para um look clássico, combine sua camisa branca por dentro de uma saia midi preta. Arremate o look com um cinto preto e um pipitu preto também, para alongar a silhueta. Para criar um mood mais esportivo e um high-low incrível, combine sua camisa branca com um short jeans de cintura alta e complete com um tênis. Turbine seu look com uma jaqueta bomber. Para criar um visual gótico e ousado, combine sua camisa branca com uma saia de couro preta e uma meia arrastão. Complete seu look com uma bota preta, uma choker e um sobretudo também preto. Bom, aqui mostramos somente 3 combinações, mas uma peça coringa como a camisa branca permite 1001 outras combinações com outras peças. O segredo é soltar a sua imaginação e brincar de ser o seu próprio estilista. Eu sou Rebeca Chaves, esse foi o Dicas de Moda de hoje, eu espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Oi, já estamos de volta. Hoje estamos conversando sobre vida caipira, sob o olhar do fotógrafo e arquiteto professor Pedro Ribeiro. Bom, professor, eu queria que o senhor nos explicasse como é que foi a escolha da fotografia como metodologia dessa pesquisa. Eu tenho uma proposta metodológica de fazer um material histórico, né? Uma tese de história. Eu tinha que ter uma fonte, uma fonte histórica, e aí eu resolvi eu mesmo produzir essa fonte. E também produzir um material de qualidade museográfica, que pudesse ser arquivado em museu. Daí a opção pela fotografia, e tem mais, pela fotografia em preto e branco. Porque a fotografia colorida é sujeita a alterações, que a preto e branco ela dura muito mais. E hoje em dia, no final do processo, já tinha inclusive fotografia digital, mas eu me mantive com a fotografia convencional, analógica, preto e branco, justamente por conta da sua base material. Professor, como arquiteto, urbanista, o que mais te impactou em termos de infraestrutura e habitação? Eles têm uma Lá em coisa Cunha, muito né? interessante, que é uma vida em termos de análise, vamos dizer assim, do ponto de vista, um viés urbanístico, muito parecido com o nosso, né? Com a vida na cidade. Funcionam com redes de sociabilidade. Se a gente for pensar, o próprio Riacho da Encruzilhada e aqueles sítios que vão se ajuntando pouco a pouco ao longo do rio, lembra um pouco as cidades aqui do Vale do Paraíba, que vão se assentando, como se aqueles sítios fossem embriões de cidades, das nossas cidades, vendo isso no século XVII, por exemplo. Né? As pessoas vão ficando, as pessoas vão passando, vai virando pouso, etc. Né? E as cidades vão crescer a partir daquilo e se constituindo como rede urbana, ampliando a sua vida, a sua rede de sociabilidade. E tem também toda aquela relação com a região. Então, tem a cidade, o sítio que se relaciona com um bairro que é um pouquinho maior, que se relaciona com um bairro que é maior ainda, que se relaciona com a cidade que seria, digamos, a metrópole de Cunha, né? E o senhor narra no livro também algumas situações onde se nota atitudes sustentáveis por parte dele. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse cuidado com o ambiente. Sim. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque eles dependem da natureza muito mais palpável, né? São eles que plantam, né? Eu falo que o tempo que não é regido por relógio, mas é regido pelas estações, pelas luas, pela época de chuva, época de seca. Sol, então a relação com a natureza é muito maior do que nós que somos urbanos, né? E eu fui sair para alinhar com o Maurílio e ele levou lá a mula com o jacá que ele mesmo trançou, né? Sim. E nós fomos lá para o alto, para uma mata, para uma florestinha ali, e ele pegando então, aquilo tem galho que vai caindo, vai despencando, né? Com chuva, com o tempo, e eram esses galhos que ele pegava. Usava E ele pra se lenha. justificava, não é nem questão de poupar as madeiras nobres, mas qualquer madeira, porque ele sabe que Claro. aquela sombra
é fundamental para que aquela mata se reproduza, e à medida que aquela mata vai, enfim, vai tendo seu ciclo, ele vai pegando o que vai caindo pelo chão e faz aquilo a sua lenha. Né? É uma noção consciência, né? é uma consciência de sustentabilidade têm que ter, sem né? usar esse termo, né? Sem É. todo esse conceito que a gente está acostumado a Sim. tratar aqui, né? É natural, né? É, É um processo natural de é conscientização respeito à orgânico, natureza o né? tempo todo. É automático na Sim. cultura. Com Legal. certeza. E o que mais te surpreendeu, professora, assim, além dessa sabedoria em relação à natureza? É Teve mais alguma o papel coisa? do homem e da mulher que são muito bem definidos. É. Né? A mulher, assim, ela toma conta da casa, cria as galinhas, o terreiro, cuida daquela coisa. E o espaço das mulheres é um espaço interior. Né? Elas se visitam, conversam, papo de mulher. Você sabe melhor do que eu sobre isso. E sempre dentro de casa, às vezes no quarto, às vezes na cozinha. Sim. E os homens, o trabalho do homem é no campo, né? Ele tem que carpir, ele tem que colher, ele tem que... É um dinamismo diferente, é um ritmo. Um dia ele está num campo, outro dia ele está mexendo com gado, um dia ele está colhendo, outro dia ele está plantando, outro dia ele está cortando taquara para fazer algum objeto, Sim. o tecido doméstico. É mais dinâmico. Ele precisa do cavalo para se deslocar para coisas maiores, distâncias maiores, enquanto que o da mulher está sempre ali naquela redondeza da casa, do sítio propriamente dito. Mas um dos filhos deles, né, eles foram mais pro lado de ajudar a mãe mesmo, né? A Marília, Maíra, desculpe, Sim. ficou com a mãe durante muito tempo. Sim, eu digo os homens ali, e os filhos. Os filhos, É. eles ajudam, né? Os homens ajudam em casa. Sim. Mas isso não é a regra, vamos dizer assim. Então, o homem chegou em casa, tem lá uma panela para lavar alguma coisa, ele vai lá e ajuda. Tá. Mas, assim, geralmente, o universo doméstico é o universo feminino, né? É uma coisa Ainda mais introspectiva. bem Mas forte, pelo né? menos o Maurílio lava a louça. Lava a louça, até cozinha Lava de vez em louça. quando. Sim, E às vezes um ele homem pega trabalho... consciente. Às vezes ele pega trabalho fora, ele cozinha para se manter, porque às vezes fica dias fora, né? Aí tem que se virar. Né? E professor, o homem do campo, ele é chamado por algumas denominações, né? Rústico, caboclo, caipira. Quais são as diferenças desses conceitos? Primeira coisa, eu falei que eles seguiram no rastro dos bandeirantes e ocuparam aquele espaço. Os bandeirantes iam embora e aquele pessoal parava no meio do caminho fazendo roças e vivendo completamente isolado, no meio de índio, e no meio de animais selvagens. Para isso você tem que ser rústico. Você tem que ter você não pode ter muito cuidado, né? Você tem não dá para ter uma educação como tinham os portugueses que chegavam no Brasil e ficavam na beira das cidades, sobretudo no Nordeste, engenhos, né? O pessoal que veio para o Sudeste era muito mais cascadura mesmo, né? Do que a civilização canavieira do Nordeste. Então, o rústico é essa visão que a gente tem, o homem do campo, e que trabalha de sol a sol, e que tem usa poucas palavras, né? Enfim, é essa a percepção. Já o caboclo é a mistura do português, do europeu, com o indígena, né? Com o índio. Esse é o caboclo racial. E por conta disso, no Brasil inteiro tem uma grande influência desse cruzamento de português com índio. Então o interior do Brasil é um grande interior caboclo, sem presença africana. A presença africana vai acontecer, essa miscelânea das três raças, assim vamos dizer, no Brasil, ela só vai acontecer a partir dos locais de mineração, que em Minas Gerais acontece muito, né? Todo mundo acha que a Bahia é o estado mais, vamos dizer, mais africano do Brasil. Não é, isso é o recôncavo. Você vai para o interior da Bahia, é caboclo, como a gente tem no interior de São Paulo, no interior do Brasil de uma maneira geral, né? Sim. E, então, por isso se fala muito, indefinidamente, caboclo para o Brasil inteiro, que vale tanto para o nosso caipira, vale para o matuto nordestino, vale para alguns caiçaras, né? Então, é um termo mais vasto, né? Acredito que o senhor tenha experimentado muitas comidas ali na culinária, gostosas, e quero aproveitar para convidá-lo a assistir o nosso quadro Receitas do Chefe com o aluno Gabriel. Bora lá. Olá, meu nome é Gabriel, eu sou do curso de gastronomia aqui da Univap e hoje vou ensinar vocês a como fazer um delicioso bolo de maçã.
3 maçãs Fuji descascadas e fatiadas, 300 gramas de farinha de trigo, 170 gramas de açúcar refinado, 4 ovos, raspas de limão a gosto, 15 gramas de fermento, açúcar e canela para decorar. Para iniciar sua massa, bata os ovos, o açúcar, a farinha de trigo, as raspas de limão e, por último, o fermento. Após a massa finalizada, unte uma assadeira média redonda e despeje a massa. Cubra a massa com uma camada de maçã descascada e cortada em fatias finas. Para finalizar, polvilhe açúcar e canela sobre o bolo e leve ao forno por 30 minutos a 180 graus. E esse foi a receita do chefe de hoje e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Obrigada, Gabriel, pela receita de hoje. Professor, o senhor quer comentar um pouquinho para a gente? Nosso tempo já está acabando, mas comentar um pouquinho sobre a culinária. O senhor experimentou muitos bolos, por exemplo, na nossa receita de hoje? Ela tem um bolo de fubá, bem rústico. Clássico. Né? Clássico, bolo de fubá. E o café é interessante que, como eles produzem tudo, né? O milho é produzido lá, é moído lá. Então o fubá é feito ali por ali, né? Ou, se não na própria casa, com algum parente, as pessoas dali do bairro. É a mesma coisa com a mandioca, com o feijão, né? As plantas da horta, né? Tudo é produzido ali. E também os animais. E assim, é interessante a gente ver que a cozinha caipira, ela está na raiz da culinária mineira, que é do bicho de terreiro, sobretudo galinha da Angola, porco, ovo, né? O boi, por exemplo, surgiu só no século XX, que ele começa a pecuária bovina, o gado de leite. Isso não faz parte da cultura caipira clássica, né? Vamos dizer assim, da tradição caipira. A tradição caipira é a subsistência. E a cultura do gado, a dimensão, a escala do gado já é a fazenda, não é mais o sítio, né? É uma coisa que a gente confunde um pouco, acha que faz parte da tradição caipira, mas não é bem assim. Sim. Legal, professor. Bom, gente, o Miscelânea está chegando ao fim. Professor, como as pessoas podem ter acesso ao livro, saber mais sobre esse projeto, sobre essa história? Bom, o livro foi editado pela EDUSP, então tem o próprio site da EDUSP, as pessoas terão acesso, tem lá os valores, como tem o e-commerce deles. As grandes livrarias de São Paulo, Cultura, Livraria da Vila, já receberam. Sim. E brevemente vai chegar, vamos fazer o lançamento aqui em São José dos Campos, aqui para toda a região. Legal. Professor, muito obrigada pela sua participação, muito legal esse projeto, a gente gostou aí de mergulhar nessa história, lemos o livro e muito legal, parabéns mesmo, professor. Sou eu que agradeço a oportunidade de expor assim, o trabalho para todos os espectadores da TV Univap. Obrigada, professor, pela sua presença aqui. Viu? E você aí de casa, não deixe de acompanhar o nosso Instagram, Facebook, a nossa página no YouTube. Isso mesmo. Não deixe. Fiquem ligados aqui na nossa programação e até o próximo programa. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau.